Então, nós vamos agora abrir para as intervenções. A gente pede para as pessoas virem, porque está sendo gravado, então vira até aqui, pegar o microfone, se identificar. E, bom, a gente vai fazer um combinado para depois não ter 3, 4 pessoas. Até que horas vamos, né? São agora 20 para as 10, até 10h30. Tá bom. Estou perguntando para vocês, porque tá depende de você. Tá bom até 10h30? Tá ótimo. Tá. Então, eu vou abrir, eu acho que a gente pode dar 3 minutos para cada... Pode ser uma intervenção, pode ser uma pergunta, pode ser uma questão. E a gente vai fazendo um conjunto de questões, não vai dar tempo de a gente fazer várias rodadas. Então, nós vamos ouvir todo mundo, concordam? Que queiram falar, e depois vocês respondem. Acho que tem que ser... O que vocês acham? Dá para ser assim, pessoal? Tá bom. Porque a ideia é que vocês falem e depois a gente dá o mesmo tempo, viu, moçadinha? E aí o mesmo tempo para a mesa no final, tá? Para que pode ser essa, assim? Valério, João, tudo bem? Então, gente, está aberto. Quem quer perguntar, falar, fazer intervenção, tá? Chega mais. Calma, vai ter tempo para todo mundo. Não precisa fazer tanta fila assim. Vem. Alô? Ah, ótimo. Então fica mais fácil para vocês esse daqui, olha. Boa noite, meu nome é Aglaís, sou do Judiciário Estaduais, aposentado atualmente. A minha pergunta vai para o Jason, em relação, eu acho que você conhece, essa é a preocupação de todo mundo aqui, mas particularmente a minha. Você falou muito sobre a questão da Terceira Guerra Mundial, até colocou esse quadro aqui, né? Você falou pode ser daqui a 40 anos, 80 anos, não dá para medir. Você tem alguma hipótese nesse sentido? Você tem alguma ideia dos agentes? Eu vi que você colocou a questão atlantista versus arco-eurasiano, BRICS, né? Eu queria que você expusesse um pouco mais essa questão. Eu sou uma pessoa que eu acompanho muito a questão da Turquia, muito mesmo. Tenho muitos amigos na Turquia, cerca de 100 amigos na Turquia com quem eu converso diariamente. E isso, eu vejo o papel eu vejo também como você fala sobre um jogo, né, um game, né? Então tem determinadas peças desse jogo que para mim são importantes. A questão do Trump, a questão do Erdogan, que acabou de ganhar o referendo lá de uma maneira apertada e com uma hipótese até de fraude, né? Nós temos o Putin, nós temos o maluco lá da Coreia do Norte, nós temos assim, uma série de pessoas aí que são chaves nesse processo, na minha opinião, e a gente não sabe muito bem, eu pelo menos não sei muito bem como me localizar em termos temporal nesse processo de uma Terceira Guerra Mundial. Afinal de contas, eu tenho 2 filhos pequenos não, adolescentes, né? Mas eu estou torcendo porque a coisa demora para uns 80 anos, né? Não por mim, por eles. Desculpa, só uma questão, questão da direção, crise de direção. Que há uma crise de direção na esquerda, perfeito. Mas você concorda também que há uma crise de direção profunda na direita? Isso, obrigada. Quem mais? Vai dar para todo mundo falar, estou dizendo. Não fiquem tão aflitos, hein? Cada coisa aí no sério. Eu sou o Douglas, eu estou no meu 5º ano do Direito, daqui da PUC. Aí eu cheguei um pouco atrasado, só peguei o final da fala do professor e a fala inteira do Valério. Mas sobre uma coisa que o Valério falou, eu queria comentar dessa falta de confiança da classe trabalhadora, que eu acho que isso não vem só dessa prática dos autonomistas, mas eu vejo isso em várias organizações e partidos que se reivindicam revolucionários, nessa tentativa desse dirigismo deturpado e prejudicial.
Mas, falando nisso, só que mudando de assunto, eu queria ver a opinião da mesa, considerando os soviets, a auto-organização, se, na opinião de vocês, vocês acham que o Partido Bolchevique dirigiu a Revolução Russa, se sim, por quê, se não, por quê? Obrigado. Mais alguém? Boa noite, eu sou Lúcia, do Núcleo de Ética e Direitos Humanos, que também está apoiando essa atividade. Eu quero dar parabéns para essa mesa, que, de forma diferenciada, né, fizeram abordagens muito profundas e interessantes. A minha pergunta, aliás, meu comentário e uma questão para toda a mesa, não é diretamente ligada à Revolução Russa, mas é vinculada à questão do marxismo. E como que hoje nós estamos vivendo um momento que, para mim, lembra muito da ditadura, né, aqui no Brasil, que é no sentido de um avanço da direita que é fascista, né, que se dá no mundo inteiro e que repercute também no Brasil, no sentido de perseguição ideológica aos professores marxistas, com autoridades entrando em sala de aula para ver se os professores estão doutrinando os alunos e coisas do tipo. Então, eu queria saber um comentário de vocês sobre esse avanço da direita, do conservadorismo, do fascismo. Obviamente que não é um fascismo igual ao que já aconteceu, mas novas formas, né? E em relação especialmente ao marxismo, que é também uma herança dessas conquistas que estão postas pela Revolução Russa. Você? Boa noite, meu nome é Pedro Romão, sou da graduação de Economia e eu queria compreender um pouco, né, porque a gente teve um debate sobre tipo, o fato da Revolução Russa, o impacto que ela teve na história, né, como um processo, só que acredito que ele não foi só um processo inicial, ele teve um processo de vários anos, né. Eu queria compreender da parte da banca onde que desandou, qual que foi a cerne do problema da própria Revolução Russa e por que que ela desandou, de certa forma, e que por que, se a gente for contextualizar hoje, porque a própria Rússia, né, que é herdeira desse processo, né, a gente vê um conservadorismo crescente, latente, isso é expressado principalmente também pela religião ortodoxa, né, que também ela tem um papel muito forte hoje na cultura russa, né? Numa busca de uma nova identidade, né? E é isso, eu quero saber, compreender esse processo. Onde que foi o erro da Revolução Russa, para entender o panorama também, né? Para contextualizar isso. Obrigado. Obrigada. Quem for já vai chegando e se apresentando, tá? Tudo bom? Meu nome é Nelson, eu sou professor de Geografia da rede particular e eu queria fazer uma pergunta a respeito da discussão da auto-organização dos soviets, no sentido das críticas feitas pelos anarquistas do começo do século XX, a respeito da ditadura do proletariado ter se transformado na ditadura do Partido Único, né? Em especial, eu não sei se poderia falar mais ou menos as críticas feitas pelo Malatesta, inclusive em relação aos sindicatos. Se tem alguma posição, e quais seriam os mecanismos de salvaguarda na construção do Estado, de que ele não se volte contra os próprios proletários. Boa noite a todos, meu nome é Orlando, assim como o Nelson, sou professor da rede particular também.
São Paulo. Sou ex-aluno do Ernesto, de literatura. Bom rever o professor. E, embora eu peço perdão ao professor Valério, que demonstrou estar um pouco cansado, minha pergunta se direciona especificamente a ele, no sentido de, ao pensarmos no Brasil, né, especificamente na sociedade brasileira, eu gostaria que você nos ajudasse, expressando um pouco mais até, se você puder, um pouco da sua opinião pessoal, de que forma você enxerga uma impossibilidade ou uma demora de uma possível implementação da revolução hoje no Brasil. Se você pensa que isso está muito mais vinculado à questão dos contra-revolucionários aprenderem de uma forma muito rápida, né, a maneira como a representatividade esquerdista no Brasil hoje atua, ou se você vincula isso, você remete isso a uma questão de um enfraquecimento interno por parte dessa representatividade esquerdista no Brasil hoje. De que forma você vê isso? Se é, por um lado, né, a direita do Brasil, né, ela sabe exatamente como a esquerda atua e por isso a bloqueia, ou se isso se deve a movimentos ou até mesmo um enfraquecimento daquilo que a gente pode chamar da representatividade esquerdista no Brasil hoje, né, do ponto de vista interno. Eu sou o Pedro, do curso de História do segundo ano, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Jason. Eu tenho ouvido muito falar que, nos últimos anos, com o aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia, tem se especulado uma nova Guerra Fria, o surgimento de uma nova Guerra Fria, a montagem de novos polos, tanto na Eurásia quanto aqui ou da redefinição desses polos. E eu gostaria de saber da opinião do senhor, com base no que o senhor explanou aqui, se realmente isso está se concretizando ou se é só sensacionalismo da mídia estadunidense, que tem batido muito nessa tecla ultimamente. E para o professor e para o Valério, eu achei muito interessante como o senhor falou sobre esses grupos, que eles têm essa questão do dirigismo e tudo mais, mas eu fico pensando também em como as novas formas de organização, também nas últimas décadas, uma consolidação maior do neoliberalismo, como os discursos e a forma como se aborda a classe trabalhadora, ela se modificou, e como isso modifica os prospectos de uma revolução socialista. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Não? Então é o seguinte, gente, são 10 para as 10, nós temos 40 minutos. Então, nesses 40 minutos, vai dar o quê? 10, tá? Para ter 10 segurança. Mas então eu vou pedir, a hora que eu passar o papelzinho, para vocês irem concluindo, para todo mundo poder falar, senão daqui a pouco temos nós aqui na mesa, tá bom? A gente vai inverter agora, então, nós tivemos primeiro, segundo, terceiro, agora passa a ser, então vai ser agora Valério, Erson e Jason, tá bem? E aí vocês têm cada um 10 minutos, e quando eu não vou ficar falando falta 5, eu vou estar concluindo, vou passar o concluindo, tá bom? Hã? Não, quem coordena a mesa tem. Agora, se vocês querem, eu posso falar 5 e 5. Pronto, ajuda. Você se assusta, já passou 10, então vou fazer o seguinte: passo 5 e concluindo, ok? Tá, rapidinho. Bolchevismo e dirigismo. É impossível imaginar, apoiado na experiência histórica, observe, para um marxista, nunca os termos do problema nunca são, nunca deveriam ser definidos em torno de preferências. Eu preferiria que a Revolução Brasileira fosse um processo o mais indolor possível e que não houvesse guerra civil. É impossível imaginar, entretanto, considerando a história do Brasil, que
Porque a Revolução Brasileira não vai ter como desenlace uma guerra civil. Se há um país onde vai ter guerra civil, é o Brasil, porque houve 350 anos de escravidão negra. O tipo de estratificação social que leva a que o Brasil seja, entre os países que está na semi-periferia, de longe, aquele que tem os níveis de desigualdade mais abismais, sugerem uma fortíssima resistência da classe dominante a qualquer tipo de política distributiva mais revolucionária. Mas eu não gostaria da guerra civil. Compreendem o problema? Os revolucionários não o são porque têm temperamento exacerbado. Não, em geral, pessoas muito excitáveis, nervosas, não subsistem por muito tempo na luta revolucionária. Os revolucionários são provados em décadas e décadas de um trabalho insano, meticuloso, e, portanto, desenvolvem características quase transcendentais, né? A maioria dos militantes com que eu convivi depois de 30, 40, 50 anos, ao final, estão todos meio orientais, meio budistas, estão todos meio zens. São pessoas muito tranquilas, muito... Não só por decepções, digamos, por paciência histórica, compreender os tempos do processo da transformação. Segundo, eu concordo com o Jason, estamos numa mesa, e podemos comentar um pouco também o que os outros disseram, certo? Não seria intelectualmente honesto nós estarmos numa mesa fingindo que não nos ouvimos uns aos outros. Então, seria um desrespeito, na verdade. Então, eu queria assinalar o que eu tenho acordo e porque há um tema que eu tenho algum desacordo com isso. Uma das tendências intrínsecas do capitalismo, como ele assinalou, é as contradições, os conflitos, os antagonismos entre as potências. Mas isto não quer dizer que os que dirigem os impérios não aprenderam com a história. A hipótese da Terceira Guerra Mundial está na mesa, ela é muito pouco provável, porque a Segunda Guerra Mundial quase destruiu a vida civilizada. Não há nenhuma razão para imaginar que a burguesia é uma classe suicida. Não vamos fazer um campeonato de quem odeia mais a burguesia. Tá bom? Vamos partir da premissa de todos odiamos por igual a burguesia. Mas o fato de termos ódio à classe dominante não significa que perdemos a lucidez e não compreendemos contra quem estamos lutando. Estamos lutando contra a classe dominante mais sofisticada da história. Nós não estamos lutando contra a aristocracia francesa distraída do século XVIII. Nós não estamos lutando contra os malucos dos Bourbons. Não é contra essa gente que nós estamos lutando. Eu sei que é difícil de acreditar que há uma burguesia, por exemplo, brasileira, lúcida. Mas acreditem, a burguesia brasileira não se enxerga no Temer. Ela não se reconhece no Temer. Ela compreende que a sua representação política está defasada historicamente. Essa é uma das razões pelas quais a maioria da burguesia apoia a Lava Jato, porque está fazendo uma limpeza sistêmica que vai permitir abrir o caminho para que surjam novas lideranças burguesas, porque o material humano que a representa nos últimos 30, 40 anos criou um sistema político no Brasil completamente disfuncional. Então não subestimemos a burguesia brasileira, menos ainda a internacional, enfim, internacional. Não há burguesia mundial, há burguesia britânica, norte-americana, francesa. Então, a hipótese está na mesa porque, evidentemente, os conflitos sociais e os conflitos geopolíticos, como glosou o Jason, tendem a se exacerbar. Isto não significa que a solução deles será militar. Portanto, como hipótese, ela pode ser formulada, mas é uma hipótese em graus de abstração muito elevados e é a hipótese menos provável. Mais provável é que por jogos de pressão e transferindo guerras de controle para a periferia se mantenha a dominação mundial. A razão de fundo a primeira razão de fundo é que não há vitória militar possível na guerra. Por isso é irracional. Ninguém pode vencer uma guerra mundial. Portanto, não tem sentido iniciá-la, porque são todos vencidos. Segunda razão é que, ao contrário do mundo que existia até meio século atrás, hoje o domínio do mundo
depende muito menos de controle territorial, o controle de matéria-primas, o acesso a fontes energéticas. Isto tudo conta, mas os 3 fatores chaves que decidem a liderança estratégica no sistema internacional de Estados são acesso a capitais, acesso à ciência e tecnologia e acesso à disponibilidade da força de trabalho. São os 3 fatores de produção insubstituíveis. Não mais matérias-primas ou fontes energéticas. Capital, ciência, trabalho. Então, enquanto eles puderem ter trabalho abundante, e, portanto, continuarem a extrair taxas de mais-valia que permitem a valorização do capital, mesmo que mais lentamente. Enquanto os centros de produção de ciência e tecnologia estiverem sob seu controle, e enquanto a acumulação de capital estiver disponível, e ela está centrada nos países imperialistas, não há razão para a guerra. Terceira observação. Se há perigo fascista, não, há uma ascensão da extrema-direita, mas, por enquanto, o fascismo não é um movimento de massas, é uma corrente eleitoral. Poderá se transformar. É diferente do que tínhamos antes. Ou seja, o fascismo como corrente eleitoral deixou de existir durante meio século por uma razão evidente, porque a vitória mais importante na Segunda Guerra Mundial foi a vitória contra o nazifascismo. Mas o fascismo surgiu como uma corrente eleitoral com peso de massas minoritário em muitos países. É um fenômeno mundial. É um sintoma de que estamos numa época de declínio do capitalismo. E isto tende a ficar pior. Numa época de declínio do capitalismo, a solução fascista, que é o nacionalismo exaltado, tende a encontrar audiência, se não surge uma esquerda radical à altura. Surgindo uma esquerda revolucionária e consiga-se fusão com os setores organizados dos trabalhadores, tende a neutralizar ou diminuir a velocidade na qual cresce a direita radical. Porque isso não é um debate de ideias, é um debate de forças sociais, de relação de forças. Os fascistas não saem para as ruas se sabem que vai ter confronto com antifascistas. E, portanto, o impacto da sua força social não repercute. No Brasil, repercutiu muito o fato de que nas manifestações das camadas médias, já em 2015, mas sobretudo em 2016, março ou abril, embora existissem centenas de milhares de pessoas na Paulista e alguns milhões no Brasil, e o núcleo fascista fosse minoritário, repercutiu muito o fato de que a massa presente não chocou com os fascistas, ao contrário, aplaudiu os fascistas. Quando a coluna fascista pulava, a nossa bandeira nunca jamais será vermelha, ou pulava ou vai para Cuba, a massa aplaudia. Não pulava junto toda, mas aplaudia. Sobre onde desandou, veja, não são erros dos dirigentes. Se não fosse Stalin, teria sido outro. Há toda uma... ainda prevalece no Brasil uma educação de história que leva a que se atribuam aos líderes políticos poderes sobre-humanos. Não fosse Stalin, teria sido outro. E talvez a história poderia ter sido até alguém mais capaz do que Stalin. Perguntaram uma vez a Trotsky, depois da morte de Lenin, quando ele ainda tinha a influência grande na oficialidade do exército, por que ele não deslocou o controle que Stalin tinha no partido pela influência que ele tinha no exército? Ele disse, porque eu ficaria prisioneiro das forças sociais que se expressavam atrás de Stalin, porque eu não queria ser Stalin, porque não se constrói o socialismo se não apoiado na democracia dos trabalhadores, não com golpes de Estado. Então, aonde desandou? Desandou porque não se constrói o socialismo na escassez. É o que podemos chamar o paradigma do pudim. Vocês conhecem o paradigma do pudim? Nós devemos ser uns 30 neste momento na sala. Imaginem que entra aqui um pudim de leite. Nós temos que dividi-lo em 30 pedaços. Não é isso? Vai dar uma fatia muito pequena para cada um. Aquele que tem uma arma na mão e diz, eu imponho a ordem e decido o tamanho das fatias, vai ficar com uma fatia maior. Na escassez, há uma luta furiosa, implacável, inevitavelmente. Você pode manter um relativo igualitarismo em condições de penúria, de falta extrema, durante pouco tempo. Na longa duração, a luta pela
distribuição do pouco leva a que o conflito social renasça. E pode renascer, o vocabulário não é importante, entende? O vocabulário com o qual se expressam os interesses de classe é um resíduo da história. O fundamental são os interesses sociais. É impossível construir uma sociedade igualitária na penúria. Só é possível igualitarismo se nós somos 30 e decidimos, vamos comemorar o fim do debate, vamos comer pudim, e trazemos 10 pudins. E quem quer come um pedaço, quem quer come 2, os glutões comem 5 e ficam felizes. Não tem problema, porque nós temos abundância, se não há conflito. Então, não desandou porque Stalin era malévolo. Outra coisa é que Stalin era um psicopata. Isso demonstrou. Era um homem que tinha tendências paranoicas e as tendências de desequilíbrio psíquico, quando não são tratadas, se acentuam. Evidentemente, era um psicopata. Mas não fosse ele, teria sido outro. Não acredito em nenhum projeto político monolítico. Então, partido único. A forma dos regimes políticos de partido único é uma forma monstruosa, incompatível com o projeto socialista. O projeto socialista, por definição, tem que ser plural. Numa assembleia, só pode falar quem representa a posição do partido único. Imagina uma assembleia de estudantes da PUC, tem um maluco que diz, aqui só fala quem concorda com a Bia. Tudo sacanagem com a Bia. Não, ela está com o poder, não. Só fala quem concorda com o Geison ou com ela. Só fala quem concorda com o Arcádio. Os estudantes vão dizer, você é doido. Por quê? Não é natural, não é normal. O normal é a pluralidade. Concluir. Quando a Revolução Brasileira? Ninguém sabe. Não se pode prever a data da Revolução. Será rápida, será longa? Ninguém sabe. Quem previa junho de 2003? Era impossível prever a explosão. Ou seja, não quer dizer que não haja previsões na história, não me interpretem mal. Senão não seria uma ciência. Como modelo teórico, a história trabalha com um campo de possibilidades. No campo de possibilidades há várias tendências e contratendências. Era evidente, anterior a 2013, que quando uma economia estava crescendo a 4, 5% ao ano, passa a crescer a 1,5%, 2% ao ano, a tendência é que a crise social se acentue em algum momento, alguma faísca, quase sempre um elemento acidental, vai abrir o caminho para a luta social. Mas é só nesses graus elevados de abstração que se podem fazer prognósticos. Como se explica que 30 anos depois do fim da ditadura não se abriu uma crise revolucionária? Entram muitos fatores. Evidentemente, a habilidade da burguesia em construir o seu regime, também entram elementos que expressam a imaturidade dos trabalhadores, a imaturidade do sujeito social. Na tradição marxista que eu, a Bia e o Erson fomos educados, nós trabalhamos com um conceito que vem de Lenin e que Trotsky depois absorveu. Na origem, o conceito foi formulado por Lenin quando da divisão da social-democracia, o conceito de crise de direção. Crise de direção se expressa a imaturidade do sujeito social revolucionário, maturidade da classe trabalhadora, primeira geração, saiu do mundo agrário há relativamente pouco tempo, a mobilidade social no Brasil ainda permitiu graus de coesão social um pouco mais elevados do que existiam anteriormente. Há um outro elemento, evidentemente. Atuam dentro do movimento de trabalhadores organizações que respondem a interesses de classe do inimigo. Quando a Fiesp faz reunião, nós não temos os nossos lá dentro. Quando os trabalhadores fazem as suas, eles têm muitos dos deles do nosso lado. Isso torna o problema mais difícil. Obrigado. Bom, eu vou passar agora para... desculpa. Tá? Bom, então também, como passou um pouco aqui, eu também vou passar um pouco aqui para dar o tempo de troca. Sobre a Terceira Guerra Mundial, a que se referiu o Jason, historicamente está colocada. Não se pode dizer sobre a impossibilidade de uma Terceira Guerra Mundial porque vai destruir o mundo.
Porque as tendências bélicas não dependem da racionalidade dos capitalistas. São as forças produtivas em confronto com as relações de produção que levam às guerras. São as fronteiras nacionais que levam às guerras. Quer dizer, é o encarceramento do capitalismo nas fronteiras nacionais, nas relações de produção que leva às guerras. As guerras não é projeto de um governo, de um poder. Não é? Lembre quando fala do imperialismo, ele vai justamente mostrar como as fronteiras nacionais, uma vez que esgotou a divisão do mundo pelos monopólios, passa a gerar tendências militares, resolver pela via militar, não pelas vias econômicas, diplomáticas. Então, veja, desse ponto de vista teórico, do ponto de vista da hipótese histórica, não podemos dizer que não tem possibilidade de uma terceira guerra mundial. Isso é temerário, uma afirmação dessa natureza. Agora, o problema é ser concreto na questão. O que tem que se demonstrar é como está se desenvolvendo as tendências militares na atualidade. Ela está se demonstrando no ataque dos Estados Unidos à Síria, ele está demonstrando o cerco à Coreia do Norte, ele está mostrando no ingresso de Montenegro à OTAN, ele está mostrando na militarização da Polônia, ali em relação à Rússia, ele está mostrando da corrida armamentista da China, dos Estados Unidos, não é? São tendências bélicas impulsionadas pela crise do capitalismo e pelo imperialismo. É esta que tem que ser trabalhada. E esta tem que ser a resposta. Por exemplo, sobre a Síria. Não é? A Síria tem que defender a autodeterminação da Síria, enquanto não expulsar o imperialismo e a União Soviética da Síria, não vai resolver o problema da Síria pelos próprios sírios. A tendência é expandir esse conflito para todo o Oriente Médio. Então, eu acho que é importante que seja sempre concreta a colocação para ter a resposta de acordo com as tendências. Né? Então, isso era sobre a questão da Terceira Guerra. Sobre a questão da crise de direção, quando se fala, é a crise de direção do proletariado. Não vai existir crise de direção de direita. A burguesia não tem crise de direção. Não, a crise de direção é do proletariado. O que a burguesia tem, ela desintegra-se como classe dominante. É um processo de desintegração da burguesia, porque ela é a expressão da desintegração econômica do capitalismo. O apodrecimento do capitalismo apodrece sua própria classe dirigente. Outra coisa é o problema da crise de direção. A crise de direção diz respeito ao retrocesso que houve da revolução pelo processo de restauração capitalista. Significou o quê? Destruiu-se as direções revolucionárias que foram impulsionadas a partir da Revolução Russa. No mundo inteiro se criou o Partido Comunista. A social-democracia afundou e o Partido Comunista. Os partidos comunistas ficaram no mundo inteiro. Até os anarquistas no Brasil viraram comunistas. Para fundar o PCB. Não é? O social-democrata no Chile criou o Partido Comunista, na Argentina eram socialistas, criaram ali. Então, houve uma imersão que levou à fundação da Terceira Internacional, que superou todas as outras internacionais. Stalin e o processo de restauração capitalista destruiu a Terceira Internacional. A Terceira Internacional foi fechada por Stalin. Esse processo histórico de grande magnitude que diz respeito à crise de direção, que quer dizer que o proletariado deixou de ter seus partidos revolucionários. E o marxismo foi arrancado da classe operária. O marxismo foi extraído da classe operária. E nós pagamos pela crise de direção a tal ponto do baixo nível teórico das esquerdas hoje. Muito baixo. Inclusive a renúncia ao leninismo. Renúncia. Há uma renúncia às posições de Lenin. Há uma renúncia à estratégia da ditadura do proletariado. A esquerda se nega a defender tudo do proletariado. Diz que é coisa do passado, ou as massas não estão preparadas, ou isso, mas não constrói. E a essência do leninismo foi exatamente provar a tese marxista da possibilidade da ditadura do proletariado.
Agora, confundir ditadura proletariado com partido único não tem nada a ver. Não é? Se vocês pegar a história da própria Rússia, você não vê que durante o processo da Revolução e depois, quando a Constituinte é fechada, os partidos eram legais. Agora, esses partidos, que eram os mencheviques, os revolucionários, estavam organizando a contra-revolução, se apoiando, inclusive, vocês sabem que eles fizeram um atentado contra Lenin. Lenin foi baleado. Ora, e por quê? Ora, todo o proletariado, se eles sofreram, porque faziam expressão de uma classe, porque a ditadura do proletariado é contra uma classe, é esmagar a burguesia e a capacidade de reação. Isso é do proletariado. Agora, toda e qualquer força que se colocar por restaurar o capitalismo, pau neles. Quebra a cabeça deles. Não é assim que a burguesia nos quebra a cabeça também? Então, veja, um ponto essencial de Lenin, a luta de Lenin foi exatamente expressar o programa da Revolução Proletária na Rússia. Eu estou fazendo uma síntese, não é? Mas houve toda uma evolução dessa discussão de como seria a Revolução Proletária na Rússia. E nós sabemos que as revoluções não se repetem, não são iguais de país para país, mas a sua essência histórica é a da Revolução Proletária. Não tem outro tipo de revolução. Não há outra possibilidade de revolução. Não é? E para isso tem que construir um partido com este programa. Bem, certo. Vejam, eu queria fazer um comentário sobre o Soviet. Você pode levantar muitas hipóteses, como que era na Rússia, etc. Mas a essência do problema do Soviet é que ele foi uma criação de uma insurreição. Os soviets nasceram com uma rebelião em 1905. Rebelião essa que a social-democracia russa não teve influência, como teve, por exemplo, em fevereiro da Revolução. Ou como depois dirigiu a Revolução Russa. Em 1905, as massas, espontaneamente, criaram seus organismos em função de uma autodefesa. Porque já não funcionava todo o sistema do czarismo estava já ruindo. E um czarismo sangrento, que esmagou, né, o chamado Domingo Vermelho, que foi um massacre sobre os operários, sobre os camponeses, sobre as massas empobrecidas. Essas massas criaram os soviets. Qual foi a importância do bolchevismo nesse caso? É que somente Lenin, os bolcheviques, Trotsky e outros revolucionários, os bolcheviques em geral, reconheceram os soviets como um instrumento da democracia proletária. Era ali a fundação da democracia proletária na sua forma material, na sua forma viva. Por isso que formava pelos delegados, eles eram chamados deputados de operários, deputados camponeses, deputados soldados. Eles eram eleitos como deputados, como se fosse um parlamento proletário, que tinha poder de decisão, que devia ser encaminhado esse poder de decisão. Foi tal importância em 1905, que o bolchevismo incorporou na sua política o conceito de duplo poder. Porque essa experiência aí era uma experiência tipicamente daquele acontecimento. A Comuna de Paris teve suas formas, mas não houve essa forma soviética como foi criada na Revolução Russa. E é de tal importância esse fato, porque em 1905 foi esmagada. Em 1908 já estava derrotado o movimento. Foi 2 anos e meio de combates de rua e de massacres. E esse período, vai entrar um período de reação, desapareceram os soviets. Quando vem exatamente fevereiro, os levantamentos de fevereiro da Revolução Burguesa, o que aconteceu? As massas reviveram os soviets. E reviveram agora
com uma forma mais avançada. Por que mais avançada? Porque agora os soviets eram influenciados pelos partidos que estavam no processo revolucionário. E quais foram os partidos que controlaram os soviets no seu processo originário? Foram exatamente aqueles que apoiavam o governo provisório. E que Lenin orientava o partido bolchevique. Nenhum apoio a este governo. Chegou um momento em que o controle dos soviets era tão grande pelos mencheviques e pelos socialistas revolucionários, que Lenin chegou a ter levantar a hipótese de abandonar os soviets. De que os soviets estavam servindo de instrumento de conciliação de classe e eles tinham que servir para armar o povo. O que estava colocado naquele momento era armar o povo, pôr o povo em armas, com a política de quem? Do proletariado, não a política do campesinado, política do proletariado, armar o povo para tomar o poder. E o Soviet tinha que cumprir esse papel, e cumpriu. E cumpriu. No momento em que os bolcheviques, dada a crise, dado o confronto que houve em julho, que foi um momento assim, no Levante também, em Petrogrado, em Moscou, o que ocorreu? As bandeiras do bolchevismo passaram a ser assimiladas pela maioria. As bandeiras de paz, de pão e de terra, vinha das massas. Os soldados. Os bolcheviques não fizeram senão interpretar bem essas bandeiras, tomar nas suas mãos essas bandeiras. Mas o programa não era esse. O programa era tomar o poder. Era fazer a revolução. Era armar o povo. Era rechaçar a política de continuidade da guerra. E essa foi uma luta não só contra os mencheviques e os socialistas revolucionários, foi uma luta interna dentro do partido. Lenin chegou a pedir a expulsão de Kamenev e Zinoviev, porque eles quebraram toda a centralização do partido, se opondo, revelando a estratégia que era clandestina do partido de como organizar militarmente as massas para tomar o poder. Então os soviets cumpriram este papel chave. Essa experiência talvez não tenhamos repetido assim, tal e qual em nossos países. Mas por que nós reivindicamos? Porque nós reivindicamos a essência. Qual é a essência? É que não há revolução se a classe operária não organiza sua democracia. É a sua democracia proletária em oposição à democracia burguesa ou à ditadura burguesa ou quem quer que seja lá. Essa essência tem que estar no programa do revolucionário. Essa experiência está cravada a fundo. Não tem um partido revolucionário que seja revolucionário que não assimile e que não coloque no seu programa. É claro que não se pode formar caricaturas. Tem gente que começa a falar, vamos formar soviets, formar soviets. Não se forma soviets porque nós queremos. Haverão outras formas organizativas que terão expressão. Por exemplo, eu me lembro aqui, na Bolívia, a COB nasceu com uma forma soviética. Você sabe que a Central Operária Boliviana congregava camponeses, operários, tudo e formava as massas. E, inclusive tinha uma decisão que a maioria devia expressar sempre a política do proletariado. A classe operária sempre tinha poder de maioria dentro da COB. Veja bem. Essa ideia de maioria operária dentro da COB, sabe de onde vem? Da experiência russa. É a lição deles passando para um país aí da Bolívia. Porque não poderia dar poder aos camponeses porque eles são pequenos proprietários. Então, esta noção programática dos soviets, ela é parte de todo um programa. Ela é parte do programa da Revolução Proletária, da ditadura do proletariado. E nós temos que defender. Defender a Revolução Russa é defender a estratégia da ditadura do proletariado. Sem essa estratégia, não tem programa revolucionário, não tem partido revolucionário. Obrigado.
Bom, eu vou começar pela questão da Terceira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de mortos, né? Uma realidade mundial demográfica de divisão entre cidade e campo, e é muito longínqua em relação ao que temos hoje. Na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões a 85 milhões. Né? Então, todas as guerras globais. Na próxima, deu muito tempo entre a segunda e a terceira, quer dizer, o grau de urbanização da periferia, com megalópolis, qualquer Mariporã lá na China tem 12 milhões de habitantes, quer dizer, um negócio assim absurdo. Não só a questão de que você joga ali uma bomba, uma dessas mega bombas aí que eles estão fazendo festim, mas os Estados Unidos consta que tem apenas 6 bombas dessa que ele jogou agora. Né? A Rússia tem uma bomba que é menor que essa, mas que destrói 4 vezes mais. Essas são as bombas não nucleares. Né? Mas, no entanto, você já viu o número de ogivas? Quer dizer, então, a ideia, por exemplo, então, que vem que o Arcari está colocando, qual é, na minha opinião, vamos dizer, o eixo, né, do raciocínio dele, é que existe uma racionalidade na burguesia. No final das contas, ela vai dar um passo atrás, né, diante de todo esse aquecimento do clima mundial que vai e vem, né, de acúmulo dos orçamentos militares, e aonde alguém, por exemplo, como o Trump, que queria diminuir o orçamento militar, pelos motivos dele, pelo motivo da luta política dentro dos Estados Unidos, luta pelo poder. Né? Ao que tudo indica, o Trump já tomou um golpe de Estado, né, do sistema de informações norte-americano, que eles chamam de Deep State, do complexo militar e de Wall Street. Já tomou. Né? Então, agora, por exemplo, essa última bomba que caiu lá, ele soube que a bomba foi jogada depois que ela foi jogada. E existe artigos que estão sendo produzidos diante da decisão dele de descentralizar o poder para os generais. É a grande reivindicação dos generais, é ter mais autonomia de tomada de decisões, que com o Obama eles não tinham, né? Ali no campo de batalha. Então, no Afeganistão, né? E é óbvio que lá foi um recado. Aquela bomba destruiu alguma coisa, mas nem sei. Falam que destruiu um monte de gente do Estado Islâmico lá, não se sabe. Mas o fato é que foi a bomba, foi um recado para o presidente chinês, que estava lá, né? E um recado para a Rússia e um recado para todo mundo. Olha, né? E esse recado não foi do Trump. O Trump está mais perdido que segue tiroteio onde ele está. Ele foi eleito, ele foi um outsider. Agora ele tem que se colocar na posição de representar esses setores da burguesia. Né? Quer dizer, nunca os Estados Unidos estiveram tão próximos de um golpe de Estado. E o golpe de Estado vai acontecer à americana, porque o Congresso lá é como o Congresso brasileiro, igualzinho. Né? Quer dizer, ele vai com quem estiver exercendo o poder mesmo. O poder não está no Congresso. Né? O poder está realmente no coração da burguesia, e a gente sabe onde está. Wall Street, né? O complexo militar. Então, eu estou achando que o raciocínio do Arcari, na minha opinião, pega por aí. Né? Quer dizer, o pressuposto de que tem uma racionalidade que, em algum momento, as elites, a burguesia, eu não sei o que é burguesia, eu vejo várias, né? O Marx fala, só existe uma possibilidade da burguesia se unir, é contra o proletariado. Então, a Comuna de Paris, ele fala isso, a burguesia alemã, a burguesia francesa se uniram contra o proletariado. Mas a burguesia contra a burguesia, interessante, porque toda a burguesia se coloca na posição de fazer uma guerra rápida contra a outra. Uma guerra rápida. O Napoleão achava que ia invadir a Rússia, ia ser assim um passeio. Ele tinha maior, né, excelência militar, etc. Chegou lá, ficou lá no atoleiro. A mesma coisa o Hitler. E a mesma coisa todos os que estão fazendo continhas agora, entendeu? Os estrategistas, né, militares, os políticos, as elites, estão fazendo os seus cálculos. Por que o cálculo deles é melhor que o meu? Eu leio eles, eu sou um outsider, eu não estou no poder, né, não tenho recursos, os supercomputadores, etc. Mas é risco. E eles vão arriscar. Qual é a condição em que eles se arriscam? Então é aí que está o ponto. É uma questão de cálculo, a minha opinião contra a sua, a minha racionalidade contra a sua, a minha superior? É claro que não. É a causação do Clausewitz.
quando vier uma guerra, uma crise do capitalismo, a menos que você fale que não tem essa crise. O capitalismo não enfrenta mais crise depois do Estado keynesiano. Esse é o lero-lero que os revolucionários ouvem, né? Ficam ouvindo e falam, pelo amor de Deus, o Estado keynesiano é, sim, o Estado do capital muito potente, mas pior para o capital. Porque o Estado keynesiano leva o capital, ajuda o capital a chegar nos seus limites. Então é aí que está o ponto. Então a crise, uma crise tipo de 30 e etc., ou pior ainda, pode vir. Na minha opinião, virá. Eu tenho um espaço no Facebook onde então, é um espaço no Facebook, www.facebook.com/MundiWar. Então eu escrevo lá bastante, tento fundamentar tudo isso que eu estou colocando para vocês. Né? Vendo, por exemplo, a questão do quando de uma terceira guerra mundial. Quando ela vai ocorrer? Ela é só uma hipótese, ela é só algo que vai ocorrer, mas não sabemos quando? Ou temos alguns elementos para pôr na parada? E eu sou economista, eu parto da economia, o fundamento da economia. E eu estou vendo uma decadência dos Estados Unidos como superpotência mundial. Ele está em decadência. Mais que isso, o ataque é a melhor defesa. Estados Unidos, em termos estratégicos, está na defensiva. Por quê? O arco eurasiano foi montado. Ele é instável, mas ele foi montado. E o fundamento do poder é esse. O fundamento do poder da superpotência não é só dominar a sua classe dominada. Né? O fundamento do poder está exatamente na capacidade de dominar o mundo, segundo a sua natureza, uma potência marítima ou uma potência terrestre. Os Estados Unidos sempre tomou vareio militar em terra. Ele tem pouquíssimas vitórias. Aliás, tem vários, vamos dizer, é interessante, várias derrotas humilhantes em terra. Onde é que está o poder dos Estados Unidos? Na sua frota de porta-aviões, a capacidade de controle dos mares e etc. É dali que vem o grande poder norte-americano. Ele entrou em terra, é complicado, ele perde até na Somália. Né? Então é interessante esse aspecto dos Estados Unidos em terra, diferente da Rússia. A Rússia é uma potência terrestre. Embora tenha muita presença marítima, não de porta-aviões, então só tem um, né? Mas de uma série de outras embarcações de guerra, mas a potência deles é em terra. Então é um negócio muito interessante, porque os Estados Unidos está travando essa batalha em terra. Então a Síria é um exemplo. A geopolítica da guerra da Síria é muito complexa. É muito complexa. Não é fácil. Né? O que está acontecendo lá é lógico, podemos ver a figura do Assad, como é que a Síria pode, num cenário, se transformar numa nação autodeterminada, etc. Mas concretamente hoje, como é que está o jogo? A gente chama de proxy war. É uma guerra que é, na verdade, travada num determinado país por forças aparentemente internas, nacionais, mas que, na verdade, são duas potências que estão lá se digladiando. Então é muito interessante o que está acontecendo na Síria. A Síria está sendo um espetáculo para quem analisa a arte militar. Um espetáculo. Né? Então, a cada lance, eu peço para vocês que leiam vários analistas que têm aí analisando a Síria cotidianamente, porque não dá para ter outro tipo de análise, mas analisar a Síria, dá uma olhada no MundiWar lá. Eu acompanho a guerra da Síria, vendo os pontos, junto com teatros conexos. Teatros conexos é a Ucrânia, né? Os países bálticos, Polônia, Chechênia. Então tudo isso ali faz parte de uma estratégia que as potências estão jogando. Fora isso, lá no Extremo Oriente, a coisa está complicadíssima lá, né? Complicadíssima. Então, e tudo isso faz parte desses conflitos, que num determinado momento tiveram o seu papel, vamos chamar de benigno, que é reforçar a superpotência global. Foram as diferentes guerras, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, então tudo isso você vê, os golpes militares no Irã,
e pá, tudo acontecendo na América Latina, e isso numa maré montante dos Estados Unidos. Qual era o fundamento? A capacidade dos Estados Unidos de atrelar as diferentes economias num processo de desenvolvimento desigual e combinado. Isto acabou. Estados Unidos, em termos econômicos, não tem nada a oferecer para o Brasil. Tem sim, tem uma coisa interessante. É aniquilar hoje o capital brasileiro. Não houve rumores pela burguesia nacional, mas o que eu vejo é os Estados Unidos realmente dando de 10-0, por enquanto. Justamente aí eu discordo com a Carla também com relação ao que é a Lava Jato. Lava Jato é uma intervenção clara dos Estados Unidos no Brasil, ponto. E aí então isso está fartamente documentado, né? Não há nenhuma ingenuidade aí. Eu lembro que nós tínhamos um colega na diretoria da PUC que era relativamente fã dessa coisa, os meninos do Lava Jato. Eu não conversava nada a respeito disso. Mas está tão documentado, os caras foram treinados nos Estados Unidos e fizeram tudo pelos Estados Unidos. E agora está tão claro. Aí eu falo, Jatão, mas é Brasil e... Aí a questão da posição do Brasil no game global. É aí que está o ponto. Eu fico pensando assim, né? O que é política de Estado e o que é política de governo? Né? Então eu fico pensando assim, essa política que está sendo levada aí é uma política de Estado, sendo que o Estado brasileiro é um Estado, na minha opinião, aí é mais briga, hein? É um Estado capitalista e com uma destinação já francamente imperialista. Né? Então, meus amigos do PCdoB vêm brigar rápido comigo, porque como eles querem, né, de alguma maneira, estão aí dispostos a participar deste governo. Né? Uma transição, na transição, e é barra pesada a discussão. Né? Se o Brasil tem a Virginia Fontes, que tem toda uma argumentação, né? A minha é diferente, mas é muito importante a questão do Brasil, muito importante nesse game global. E é isso que eu vejo. Estados Unidos entrou, exercitou em outros lugares esse tipo de intervenção e no Brasil, sucesso absoluto. Está aí ainda, mas eu digo, é limitado. É limitado porque não é a política do Estado brasileiro. Não é uma política de Estado, é uma política de governo. Fica aí pendurado, retendo tudo e destruindo tudo, essa é a proposta, até ou que uma parte das elites se manifeste, ou o povo, né, de alguma maneira, em desespero, corra atrás vamos dizer, dos seus interesses, né? Reforçando o quê? Não sei, né? Porque eu não estou vendo lideranças, né, nessa perspectiva. Nossa, tem tanta coisa aqui, né? Quando é que a Revolução Russa deu errado? Curto e grosso, quando a Revolução Alemã foi derrotada, em 2 episódios. Né? O primeiro da Rosa Luxemburgo, ali foi um fim, quer dizer, eu vejo aquilo lá, e até mais a coisa de concepção de partido. A concepção de partido da Rosa Luxemburgo, eu olho assim, amo essa mulher, né? Mas, meu Deus do céu, que ingenuidade. Entregar os seus principais dirigentes, os seus principais, né, líderes daquela revolução, entregar assim no primeiro golpe. Cara, mataram os dois. Então é um troço impressionante. Né? Em termos de dizer, o Lenin olhou e falou, o que é isso? Né? E, por outro lado, teve a contra-revolução de 23, né? Foi a segunda revolução alemã, e aí a Rússia estava praticamente condenada. Né? Então, o capitalismo iria, de alguma maneira, através de um conflito dentro do partido, né? A restauração iria acontecer. Aí o 6º Congresso da Internacional Socialista é a consagração e gozado, né? Esse 6º Congresso é paradigma para muitas correntes de extrema esquerda. E já é um 6º Congresso da Internacional muito stalinista. Então é muito interessante ler a história desse negócio. Vai ter uma mesa aí para frente. Deixa eu ver, gente, eu estou tendo que... Partido único. Eu leio Lenin e eu vejo ele falando em ditadura do proletariado como objetivo, mas em termos de Revolução Russa, é em ditadura democrática do proletariado e do campesinato. É esse o termo que eu encontro lá. Eu quero ver esse conceito. É um conceito interessante.
sob comando do proletariado, mas é uma ditadura democrática. E é democrática por quê que está democrática? Não, É porque é muitos partidos? Não. Antes da tese de abril, mas tese de abril já mudou. Já mudou. Mas Mas foi o que ficou bom, né? Nós vamos ter que ver isso aí. Tem outras coisas aí, depois que chega no poder. Depois que chega no poder, a proposta dele é essa também. A aliança com o poder e etc. A gente tem que discutir isso. Mas, de qualquer maneira, a ditadura democrática do proletariado e do campesinato, que é o que eu li lá, assim como a economia, né, o objetivo era implantar o capitalismo de Estado na Rússia. Né, era os bolcheviques administrarem o capitalismo. O comunismo de guerra foi um período assim, né, curto, em que a coisa avançou no sentido do comunismo propriamente dito, né? Quer dizer, a destruição da moeda, etc., mas logo regrediu e depois foi para a net. Então, concluo. Então, eu sinto assim que a Revolução Russa a gente tem que discutir muito. Mas, na minha opinião, o nosso problema no Brasil não é a Revolução Russa. O nosso modelo, o nível de complexidade que nós temos para enfrentar na Revolução Brasileira está mais para a Revolução Alemã. Né? As causas... Sim, encerrando agora. Então, eu creio que a Revolução Russa não é o nosso problema, quer dizer, o Che Guevara falava 1000 Vietnãs, né? E alguns aí chegam a falar 1000 Rússias, né? Eu falo, não, a questão que nós temos que enfrentar no Brasil, pela natureza da sua economia e etc., nós estamos no nível de complexidade do que o Partido Comunista Alemão enfrentou na Revolução, naquela vaga, na Alemanha. Então, é muito interessante ver as raízes da derrota alemã, porque, na minha opinião, nosso problema não é o campesinato. O campesinato já foi no Brasil, historicamente já era, tem aí facetas, etc., mas não, agora a nossa questão é o proletariado e dentro do proletariado a questão da coluna dorsal do proletariado, que é o operariado. Então, muitas vezes a gente pode tender a ver na concepção de proletariado uma concepção popular, elástica, de partido, né? Não, eu ainda sou meio da velha guarda, né? Eu trago flores e eu ainda creio que tem que ser realmente um partido operário, não na sua proposta, na sua realidade, o que é difícil, muito difícil para a extrema esquerda brasileira, né? Entrar no proletariado, no operariado. A política operária não é fácil trabalhar lá dentro, encontrar espaço para um espaço revolucionário dentro do operariado. O que eu vejo, salvo com Luda, salvo o PSTU, que tem uma inserção no operariado, e salvo a corrente em que eu milito, né? Poucos têm uma inserção concreta no operariado de ponta moderno. Então, eu acho que a verdadeira briga está aí. Né? Você não falou. Não falei, né? Não, então você conta. Isso eu não vou falar. Pessoal, é o seguinte, eu pretendia, mas nós não temos mais tempo de dar para as pessoas se despedir, porque está concluindo, senão daqui a pouco só tem quem está aqui na mesa. Então a gente está encerrando.